Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Vamos dar continuidade àquela parte que trata da simbologia lá na Pedra do Disco, simbologia sagrada. Já venho há 2 vídeos comentando, sobre esse tema. Vamos continuar um pouco mais, fechar esse assunto. O que ficou faltando para a gente estar conversando hoje, por exemplo, aqui é a parte da nave. A nave propriamente dita que deu um nome àquele sítio arqueológico, que o nome do sítio arqueológico é a Pedra do Disco, ou a Pedra da Nave, porque justamente acho que um dos únicos, digamos que são pouquíssimos sítios arqueológicos em que a gente consegue perceber, a presença de uma nave realmente assim, muito assim, nítida, de que é comprovado que ali tem uma nave desenhada, como uma inscrição rupestre, Então a gente está aqui tentando trazer, essa teoria, que diz que os elementos presentes na Pedra do Disco estão relacionados à, à simbologia sagrada, do mundo pré-colombiano. A gente tem aqui que está assim conversando sobre a parte mítica, que fala que todo esse contexto, das civilizações maias, astecas, elas estão assim ligadas como mitologia, porque o que que a gente entende? Tudo aquilo que digamos assim, entra num aspecto sobrenatural, então a ciência vem dizendo que se trata de mitologia, mas mitologia, a gente também compreende que é algo que a gente não consegue nem comprovar que aquilo de fato aconteceu, mas a gente começa a ligar os pontos e os fatos, quando a gente começa a perceber a movimentação histórica presente nas Américas, a gente percebe que essa mitologia sagrada, que se refere à ciência, à parte científica, a gente percebe que não é tão mitológico assim, não é? Porque uma coisa são fatos isolados, que narram contos fantásticos. Outra coisa é quando esses contos eles se esbarram uns nos outros, apesar do tempo, apesar da, vamos dizer assim, da parte evolutiva, daquelas civilizações, de algum momento elas se casam, e elas se repetem. Então, assim, estou trazendo esse aspecto porque a gente vê que no México, na América Central, lá nos Índios Hopis, na América do Norte, e aqui mais para o lado nosso aqui, América do Sul, a gente vê que essa simbologia ela se repete, porque ela é como se fosse uma escola iniciática que vem vindo, digamos que lá nos astecas, 3.000 antes de Cristo, mas depois isso aí veio trazendo as civilizações posteriores, repetindo o mesmo padrão, da parte histórica, daquilo que se pode dizer relacionado com a religião e com aquilo que é sagrado, em relação aos símbolos. Aqui da Pedra do Disco a gente tem a presença da cobra, do tucano, da estrela que a gente já falou no último vídeo, que é a estrela da manhã, que é Vênus, a representação de Vênus. E a gente tem a nave, que está bem encostadinho ali na estrela da manhã. Em que momento a nave alcança algum significado, para toda essa conversa aí que eu estou trazendo, nessa conversa do que é a simbologia sagrada, do que é o mundo antigo, das pré-civilizações colombianas. Então a gente tem assim que esses deuses, Quetzalcóatl, Cuculcã, enfim, e todos esses deuses, eles se materializaram em algum momento, então estão relacionados à presença, de um homem ali que representa esses deuses, aí quando a gente procura entender de onde que veio esse homem que se apresenta, com esse personagem, a gente vai lá e encontra, tanto naquela parte que tem os registros, dos maias, mas também da tradição da oralidade simbólica que passa, dos antepassados dessas civilizações. O que eles apontam? Apontam que Quetzalcóatl, por exemplo, foi
um Deus que surgiu, né, pelos mares, pelo mar, e que e que a presença dele, vamos dizer assim, que a naturalidade dele veio do leste, né, digamos que do leste seria em direção, atravessando o Oceano Atlântico, mais em direção ao Oriente, né, aquela parte oriental. Mas quando se tenta entender melhor de onde veio, né, esse Deus, que depois ele virou Kukulcã, ele veio do leste em direção ali onde seria hoje, digamos, a Irlanda, né. E como que ele chegou? Então, na descrição que eles apontam, eles dizem assim: "Não, o nosso Deus Kukulcã, ele chegou pelo céu, né, ele veio, com a nave e ele desceu, aportou ali na região da Irlanda". Então, vejam que o primeiro relato que a gente tem não é na Suméria, é ali na região da Irlanda. Só que ali apontam a chegada de deuses que vieram do céu, né, que no primeiro momento eles são chamados de Tuatha de Danann, que são seres brilhantes, são seres que reluzem, né, são seres que têm uma luz, própria, né. Então esses deuses ficaram conhecidos como a tribo de Anu, tribo de Danu ou tribo de Anu, né. Vocês percebem que às vezes a nomenclatura ela vai mudando um pouco de região para região, mas na verdade ela acaba simbolizando muito fortemente a presença de seres que vieram do céu com suas naves, né, com suas cúpulas que desceram. Então, a representação de Cucucã, né, ou Quetzalcoatl, ela está associada a um ser, Deus, que veio do céu e acabou fazendo uma caminhada, né, digamos assim, uma introdução nas Américas, mas também em outros locais, mas a gente está aqui apontando principalmente as Américas, porque é o que agora a gente está tentando trazer para o nosso contexto aqui, atual, né. Então, ele chegou do céu, né, com a nave e a partir dali ele começou um trabalho, né, com as civilizações que estavam ali presentes, né. E dizem que os Tuatas de Dananns acabaram descendo para o subsolo, né, para a região mais do submundo e que por ali eles, trilharam, né, uma comunhão, né, com os humanos que já estavam aqui presentes no momento da descida deles, né. Então, voltando ali para a América do Norte, né, América Central, então há um relato, né, há um apontamento de que de fato, Kukulcã ou Quetzalcoatl estavam associados a os deuses que vieram do céu, né, e que chegaram por ali, aportaram e de alguma forma atravessaram o oceano e chegaram até essa população que já estava vivendo ali, né. Seria os maias antigos, astecas, o toltecas, os olmecas, e ali descendo mais para a parte dos Andes ali, a gente já encontra os incas e até civilizações pré-incaicas, porque a gente sabe que tem N civilizações, né, pequenas espalhadas, né, por todo os Andes, né. Então a gente não vai dizer que são só os incas, mas o deus inca, chega ali, né, exatamente com a mesma descrição, né, que são os deuses lá do América Central ou da América do Norte, lá com os indígenas Hopis, né. Então tudo se mistura e a gente começa a perceber que a descrição é a mesma. O Deus que trouxe, abundância, trouxe aspectos civilizatório para todas essas tribos que viviam nas civilizações antigas aqui, né, nas Américas, elas receberam contribuição desse ser cuja descrição se repete, é a mesma. Exatamente a mesma que se repete aqui também em São Tomé das Letras, quando se fala em Sumé, que é o ser que veio de Sumé, que seria a Suméria, né. Mas, vejam, a gente consegue perceber que existe muita coisa assim, muitas coisas semelhantes, né. E um aspecto que eu vou trazer, que eu acho que é intrigante demais nessa conversa, é que quando eles falaram que em algum momento, algumas situações surgiram para que, Quetzalcoatl fosse embora, né, prometendo retornar, né. Situações que aconteceram ali e ele acabou, se despedindo, dizendo que estava indo embora, mas que retornaria, né. Observem que essa forma de se despedir, né, dos deuses que estiveram pelas Américas é a mesma.
todos eles contribuíram, em determinado momento eles se despediram dizendo que retornariam, né. Isso foi até um grande, digamos assim, uma grande, engano, né, engodo, quando diz assim, quando os navegantes surgiram aqui para as Américas, né, para invadir os territórios que já estavam, ocupados por indígenas, né, naquela época. Então, até o Cortés, quando chegou na América Central, foi bem aplaudido, bem recebido, porque ele foi confundindo com com Quetzalcoatl. Então, mas a outra coisa que ficou muito interessante, que todos eles são apelidados de Estrela da Manhã. Todos esses líderes, eles foram reconhecidos como Estrela da Manhã, né. Mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui, é que justamente quem também é apontado como Estrela da Manhã, é a nossa nos nossos, líderes, né, mais atuais, digamos aqui, na época, na era cristã. Vocês sabiam que Jesus Cristo também era apontado como a Estrela da Manhã? Vocês sabiam que quando ele também se foi, ele também disse que retornaria? Vejam, olha, esse é um aspecto que eu acho muito interessante, porque às vezes eu fico pensando, será que todos esses deuses que estiveram entre nós, contribuindo de alguma forma, que desenvolveram assim aspectos paranormais, que demonstraram poder de cura, poder de fazer mudança, de poder de trazer algo muito mais sério, mais concreto para uma evolução da nossa raça humana, todos eles trouxeram a mesmo tipo de abordagem, chegaram, trabalharam pró desenvolvimento da humanidade e depois no final se despedindo dizendo assim: "Eu retornarei, eu voltarei, aguarde porque eu voltarei para ocupar o meu lugar e continuar o meu trabalho". Vejam, da mesma forma que os seres Anunnakis chegaram na Irlanda, aportaram lá e depois fizeram a sua caminhada, seu trajeto nas Américas, né, e aí aparece também a figura de Jesus Cristo também trabalhando no mesmo aspecto. Bom, eu só levantei essa conversa apenas para a gente fechar essa primeira parte aí quando se fala dos deuses das Américas, né, chegando aqui em São Tomé das Letras, na representação da Pedra do Disco, quando se coloca lá a estrela da manhã representada do lado da nave, como que a estrela da manhã, ela veio representada por algum ser que veio do céu e aportou aqui entre nós. É isso, tá? Por enquanto eu vou encerrar por aqui, né, para a gente não prolongar muito esse vídeo, mas eu vou voltar para aprofundar um pouco mais essa conversa. Vejo, a minha pesquisa está focada em Sumé, mas no entanto a gente esbarra com todo esse contexto aí que vem descendo e vem desenvolvendo pelas Américas, não é? Mas é isso aí, tá bom, pessoal? Eu fico muito grata para quem está seguindo o canal Ufologia São Tomé, para quem está curtindo a página, para quem está acompanhando a página, porque é um canal que veio para ficar e tem a intenção de estar aprimorando e fazendo traçado entre ufologia e arqueologia presente aqui na cidade. Sabendo que existem outros aspectos arqueológicos que são fundamentais também, que a gente precisa também estar esmiuçando e trazendo para a gente entender melhor qual o significado da cidade de Santo Tomé das Letras, nessa movimentação que a gente está vendo aí na parte ufológica, né, e até a parte da transição planetária, tá bom? Fique com Deus. Gratidão. Até a próxima.